Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo, que o Senhor abençoe o seu dia, sua tarde e que você tenha uma semana abençoada, guardada, protegida na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa leitura? Para o vídeo, pega a sua Bíblia, seja qual for sua Bíblia, Bíblia católica, Bíblia evangélica, Bíblia. Pegue a Bíblia e vamos ler junto. Convido vocês hoje a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 24, dando continuidade na nossa leitura, né? Semanal. E vamos lá, vamos que vamos, continuando as nossas leituras. Vamos lá, versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, gente, semana passada, só para recapitular, tá? A gente leu as duas estradas, o caminho estreito, o caminho amplo, caminho largo, né? E lemos também sobre os falsos profetas. Continuando hoje a nossa leitura bíblica, vamos ler sobre os dois fundamentos. Vamos lá? Já terminando aí o Sermão da Montanha, hein? Hoje nós finalizamos. Vamos lá, gente, os dois fundamentos, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, gente, o Senhor Jesus Cristo nos compara a essas duas casas. Uma construída sobre a rocha. O que é sobre a rocha? É sobre um lugar firme, um lugar fixo, firme, edificado, um lugar que aquilo vai trazer estrutura para a casa. Hoje, a gente vê que antigamente as pessoas construíam muito em cima das montanhas, né? Então, as casas, elas eram construídas na montanha, nas rochas. Por quê? Porque aquilo trazia firmeza. Hoje, numa construção, quem aí já construiu, sabe que a gente gasta muito em fundação. O que é a fundação? É aquilo que a gente não vê na obra, mas que ela está sendo feita. A fundação é o buraco que cava para colocar as ferragens e dar estrutura para que aquela casa seja construída. O que é a fundação? É onde o pai chora e o filho não vê. Gasta muito dinheiro para se fazer a fundação, que coloca as brocas, as ferragens, mas é importante que seja feito para que a casa não venha ter trincas, não venha cair e ser um risco. Quando o engenheiro vai ver o projeto de uma casa, como ela vai ser, a altura, e aí ele fala quanto que vai ter de fundação, por um cálculo aí que vai trazer o quê? Segurança, para que aquela obra seja construída e edificada. Aqui o Senhor Jesus traz a questão da rocha, né? Que é a pedra que firmava ali a casa. Então, o que é essa casa construída sobre a rocha? É uma casa firme. É quando você não está vivendo pelo que você vê na tua vida, mas você está vivendo pelo que o Senhor Jesus Cristo, pelo que a palavra de Deus diz. Você não é como o vento, que uma hora está aqui, outra hora está ali, mas você é firmemente na palavra do Senhor. Vou encostar a porta, gente. Tá passando um carrinho aí na rua. Sorvete, acho. E você é firme no que Deus diz e não pela circunstância que você está passando, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê a história de Jó, a história de grandes homens da fé, ela não está pautada
pelo que ele está passando. A fé está firmada em Deus. E é isso que o Senhor nos traz aqui. Quando a gente está firmado na palavra dele, e não no achismo ou no momento que a gente está passando, a gente consegue estar firmado na rocha. A rocha é a palavra de Deus. A rocha é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Independentemente do momento que se está passando ou na promessa que você está esperando vivenciar, né? E às vezes é um momento de fundação, onde Deus está estruturando a sua fé, firmando os seus passos, trabalhando com você no secreto, trabalhando na sua mente, no seu coração, onde as pessoas não estão vendo, porém está sendo construído o alicerce, está sendo feito a fundação, onde se gasta muito, é um investimento alto. Quem constrói aí, que trabalha com construção, né, construtoras, ou quem já construiu uma casa, sabe que ainda não tá vendo nada. Lá tá o terreno, né, e as fundações, e ninguém tá vendo nada ainda naquela obra. Mas ali está sendo construído a fundação, que é a parte mais importante da obra, se não a mais segura. E é aqui que o Senhor Jesus Cristo nos fala que nós devemos estar firmados na rocha, em Jesus Cristo, na palavra dele. Que se nós estivermos sendo construídos, firmados na rocha, pode vir o vento que for, o problema que for, que nada vai nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. Mais uma vez eu falo para vocês e para mim, estamos no caminho de casa. Aqui vamos passar por muitas coisas e muitas coisas não vai ter sentido, mas está tudo bem, que é no final desse caminho que nós teremos direito à vida eterna. Mas viver aqui firmado na rocha nos traz paz, tranquilidade, alegria, ainda que lá fora esteja tudo desabando, mas aqui dentro faz sol, aqui dentro tá florindo. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha, no que o Senhor Jesus Cristo fala, né? Gente, a Bíblia é um manual. Se a gente for se alicerçar pelo mundo aqui fora, a gente vai adoecer, vai enlouquecer. Vamos continuar? E aí ele fala também que todo aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, aquele que sabe o que é certo, né? Que ouviu o que agrada a Deus, o que agrada ao coração de Deus, mas mesmo assim ele resolve fazer a tua vontade e não a vontade daquele que foi crucificado para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Aí esse que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, o Senhor chama de insensato. É comparado a um insensato, aquele que construiu e não fez fundação, que construiu na areia, e qualquer vento, né? Aqui o Senhor fala sobre o vento, veio a chuva, né? Caiu, transbordou o rio, sobrou os ventos e deram com ímpeto, da mesma forma que deu o ímpeto, o vento com ímpeto sobre aquele que estava construído sobre a rocha. Mas ela desabou e grande foi a sua ruína. Saber a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, não vai te fazer se manter firme, mas praticar aquilo que se conhece, a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus e quando você está firmado naquilo que o Senhor ensinou e você vive a sua fé, isso vai te trazer respaldo para que você se mantenha firme. E o vento, da mesma forma que veio para a casa que estava na rocha, virá para você também. Mas quando você está firmado na rocha, você não será destruído. Você não será resumido a ruínas. Você será forte para vencer aquela situação. Aqui o Senhor nos exorta a construir a nossa fé na rocha, na palavra do Senhor. É viver essa palavra, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Senhor Jesus Cristo falou que essas duas palavras resumia os 10. Por quê? Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai fazer o mal contra ele, você não vai roubá-lo, você não vai matá-lo, você não vai traí-lo. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, nada vai estar entre você e o Pai. A sua ligação com as coisas do alto será direto. Não vai ter nada no meio da linha entre você e Deus. Continuando, gente. Então devemos alicerçar a nossa fé em Cristo. Ele é o caminho. É tudo sobre Ele. Não é sobre eu, não é sobre você. É sobre o Pai. É sobre o que agrada o Pai e o que Ele quer que a gente venha a ser nesse tempinho que a gente está aqui na Terra, nesse intervalo de tempo. Continuando, o fim do Sermão da Montanha, aí no versículo 28. Mateus capítulo 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que foi das duas casas, a casa sobre a rocha e sobre a areia, né? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui é o fim do Sermão da Montanha, então as pessoas estavam maravilhadas. Por quê? Porque Jesus, ele vivia o evangelho, ele vivia o que ele pregava. Ele não estava ali falando uma palavra a esmo, né? Ele não estava ali declarando um poema ou coisas bonitas, mas ele estava falando daquilo que ele vivia, né? Daquilo que ele praticava, daquilo que ele respirava. Então, quando você vive algo, você tem autoridade naquilo, né? Quando você supera um câncer, você tem autoridade para falar para o enfermo, você vai ser curado, vamos orar juntos, você vai conseguir, né? Ou quando você se forma, que nem eu sou formada em psicologia, eu tenho autoridade para falar sobre as questões da psicologia. Quando alguém tem autoridade em algo, você trabalhou 10 anos como torneiro mecânico, né? Você tem autoridade para falar sobre essa questão. Então, a autoridade vem quando você vivencia aquela situação, quando você tem prática naquilo, né? Que nem quando você é mecânico, você tem tantos anos de mecânico, você tem autoridade para falar sobre aquilo e para atuar naquela área. E aqui o Senhor tinha autoridade para falar sobre tudo isso, porque ele vivia tudo isso. Quando você vive a sua fé, e ela não é só uma palavra escrita, mas ela é uma palavra materializada na sua vida, você tem autoridade para falar sobre a palavra, sobre as coisas do reino. E é por isso que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele transpirava aquilo, ele vivenciava aquilo. Gente, essa foi a palavra de hoje, e semana que vem a gente agora finalizou o Sermão da Montanha, né? E semana que vem a gente começa já a cura de um leproso, hein? Aí no versículo 8. Depois a cura do criado de um centurião, que eu acho lindo essa passagem. Depois vai ter a cura da sogra do Pedro e muitas outras curas que nós vamos ler juntos, tá? Então eu desejo que a semana de vocês, a semana minha, a semana nossa, seja abençoada, guardada, remida, protegida por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, e que nós estejamos na presença do Espírito Santo, tá? Desejo que o Senhor seja o norte da nossa vida. Se você está no tempo de fundação, onde o Senhor tem trabalhado com você no oculto, né? Aquilo que as pessoas ainda não estão vendo sua obra, mas o Senhor está trabalhando no seu coração, na sua mente. Se mantenha firme, porque é um tempo necessário, tempo de fundação, tempo que está sendo feito o alicerce. E essa fundação vai ter estrutura para a grande obra que o Senhor está construindo na sua vida. Se mantenha firme, não viva pelo que os seus olhos veem, mas vive não pelo seu coração, mas os olhos da fé, né? O que a palavra do Senhor diz. Você já morreu para esse mundo. O que importa é o que Deus quer de você e o que Ele quer fazer na tua vida e o que Ele diz que é certo ou errado, tá
tá bom? Uma semana abençoada, guardada e protegida na presença do Senhor, gente. Fiquem com Deus. Até mais.